Como a gente sabe, existem diversos reinos dentro do universo da Marvel. Alguns desses reinos são regidos por deuses, né, como por exemplo os deuses de Asgard, ou os deuses do Olimpo, né, como Zeus e o Hércules. Já outros reinos são habitados por mortais, como é o caso aqui da Terra, mas nas profundezas da criação habitam os mais terríveis seres, cara, inimagináveis, os demônios, né, que normalmente vivem dentro dos seus próprios reinos infernais. Alguns demônios da Marvel são tão fortes que galáxias inteiras não são nada perto das suas forças, e já outros não são ameaças tão destrutivas assim, mas sabem fazer um bom estrago, cara. Mas o que todos eles têm em comum é que estão presentes também aqui nesse vídeo de hoje, cara. Então se ajeita aí que eu vou listar hoje pra vocês 18 demônios mais poderosos de todo o universo da Marvel, cara. Obviamente esse vídeo deu um trabalhão, então se você gosta desses vídeos um pouco mais trabalhado, explorando o universo da Marvel, dos quadrinhos, deixa o like, se inscreve no canal e te convido a fazer parte aqui desse nosso grupo aqui no canal, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Número 1, nós temos o Noturno, né, na 18ª posição. Pouca gente sabe, né, principalmente quem acompanhou somente os filmes ou as animações, mas o mutante teleportador, né, o Noturno, é sim metade demônio. Ele é filho de um demônio chamado de Azazel e também da Mística, né. Isso explica então a cor azul por parte da sua mãe e a aparência um pouco mais demoníaca por parte do seu pai. Eventualmente o Noturno descobriu a sua origem nos quadrinhos e até mesmo chegou a lidar com algumas ameaças demoníacas. Quando o Wolverine foi possuído, o Noturno prontamente o ajudou a sair daquela situação de possessão. E quando, né, o Noturno estava morto, o seu pai Azazel tentou atacar o céu com um exército inteiro, usando o Noturno como uma conexão, já que o mutante estava também no paraíso. O principal poder do Noturno é que ele pode se teletransportar, né, aonde o seu corpo rapidamente se desloca, né, para uma dimensão de enxofre e depois sai no local desejado, no local que ele queria ir, né. Esse processo ocorre tão rápido que ele nem mesmo percebe isso. Apesar de ser sim um mutante bem forte e um dos meus preferidos, ele acaba não chegando no nível dos outros mutantes aqui dessa lista. O Noturno em algumas ocasiões já conseguiu também controlar outros demônios, né, inferiores ali que tinham ligação com o próprio pai do Noturno, mas no geral o Noturno é mais um teleportador mesmo, né, não tão poderoso quanto outros demônios que têm até poderes de alteração de realidade e outras magias. Na posição 17 do nosso vídeo temos a Lilith. A Lilith é muito mais velha do que a própria humanidade e a sua origem conta com algumas lendas bem nebulosas, né? Então a gente não sabe exatamente o certo como que essa personagem acabou surgindo. O que a gente sabe é que ela era esposa do Ismael, o anjo que veio a se rebelar e se tornar, né, no final ali, o Lúcifer. Após ambos serem jogados no inferno, a Lilith o largou em busca de um futuro próprio. A Lilith chegou, né, até mesmo a se relacionar com o próprio Mephisto na Marvel e até mesmo se relacionou com o Adão, o primeiro ser humano da Marvel, gerando uma raça inteira ali chamados de Mazikin. Mas bem, a Lilith é versátil em feitiçaria e pode criar também outros seres por conta própria, usando, né, as almas de algumas vítimas. Apesar dela ser bem antiga e ter também se relacionado com seres bem poderosos, ela não fez muitas coisas relevantes, não participou de histórias muito importantes assim não. Então ela fica aqui acima do Noturno, simplesmente pela variedade de poderes como teletransporte, projeção de energia, manipulação das almas, conhecimento místico um pouco mais avançado. Então ela fica na frente do Noturno, mas os próximos são bem mais poderosos. 16ª colocação temos o Daemon. O Daemon é filho de um dos senhores do inferno que naquela época nos quadrinhos se denominava de Lúcifer, que tinha possuído uma mulher humana ali, acabou tendo relações com ela e assim o Daemon nasceu metade humano, metade demônio. Um ano depois que o Daemon nasceu, ele ficou com uma marca no peito em forma de um pentagrama. Ao crescer, ele e a sua família descobriram então a verdade por trás do seu pai, né, que nesse tempo todo estava disfarçado de humano, mas era um demônio. A sua mãe então enlouqueceu, né, afinal o cara que ela teve relações era um demônio. O Daemon e a sua irmã foram para um orfanato. Ao crescer então, o Daemon se tornou um mestre do ocultismo e em várias situações já atuou como um herói, ajudando até mesmo os Vingadores. O Daemon já esteve, cara, ao lado do Motoqueiro Fantasma e de vez em quando ele já fez parte ali dos Vingadores mesmo. Além também de ter conseguido já confrontar o seu próprio pai e o derrotou. Depois, inclusive, ele se tornou governante ali de uma das várias dimensões infernais. Mas esse posto depois voltou pro pai dele, né, que acabou voltando à vida. Dentro
Dentro dessas dimensões, o Daemon fica ainda mais poderoso, né? E acaba contando com poderes do tipo manipulação do fogo, manipulação das almas, super força, super resistência, tem um fator de cura ali também, voo, telepatia, telecinese, teletransporte e vários outros poderes básicos, né, de personagens místicos. Afinal, ele tá ligado à magia, e com magia dá pra se fazer muitas coisas. Ele também conta com o seu tridente, que amplifica ainda mais todos os seus poderes anteriores que eu citei. E é claro que não podemos esquecer da Satana também. A Satana, que é irmã do Daemon, ela é filha do mesmo pai, né? Portanto, uma híbrida também entre demônio e humano. Ela possui os mesmos poderes do seu irmão, porém, diferente, né, do Daemon, ela abraçou ainda mais o seu lado maligno e se tornou inclusive aliada do seu pai. Isso acabou rendendo a ela um ensinamento mágico maior e uma liberdade também maior de usar os seus próprios poderes sem se preocupar com inocentes, né? Afinal, ela se tornou uma vilã. Ela se transformou em um ser chamado de sucubus e começou a consumir a alma das pessoas. Além disso, nos quadrinhos também ela pode envolver uma arma comum com seu sangue, deixando essa arma ainda mais poderosa. De resto, ela possui as mesmas capacidades do que o seu irmão, só que ela tem um conhecimento um pouquinho melhor dessas habilidades e uma experiência um pouquinho melhor, então ela acaba ficando um pouquinho na frente dele. O próximo nós temos o Coração Negro, Blackheart, cara. Um local chamado Coroa de Cristo em Nova York chamou a atenção do demônio Mephisto. Acontece que esse local era responsável por séculos de assassinatos, criando então uma energia muito negativa acumulada naquele local. O Mephisto então usou toda essa energia para dar forma a um dos seus filhos, o Coração Negro. Apesar de ostentar poderes como força, resistência e velocidades bem aumentadas, né? Além também de telepatia, teletransporte, levitação, imortalidade, captura das almas e vários outros poderes místicos e demoníacos, esse personagem aqui não chega a ser uma grande ameaça. Eu esperaria mais, cara, de um filho do Mephisto. Bom, o Coração Negro fracassou miseravelmente ao tentar corromper o Homem-Aranha, por exemplo, nos quadrinhos, né? E também tentou corromper o Demolidor e também fracassou. Ele, obviamente, chega a ser mais forte do que um demônio comum, mas nada muito impressionante não, então vou deixar ele nessa posição aqui mesmo. E bom, nessa posição aqui agora temos ele, cara, Lucifer Morningstar. Muitos demônios dentro do universo da Marvel já utilizaram o nome do Lucifer para assustar os humanos, então não dá pra saber ao certo qual desses demônios realmente é o Lucifer. Aparentemente é o Lucifer original, cara, o mesmo que tomou um terço ali do céu como exército para se rebelar contra o criador da Marvel. Após sua tentativa de tomar o poder de Deus e falhar, ele e os seus generais foram todos expulsos do paraíso e jogados diretamente no inferno. O Lucifer da Marvel então tem o pacote de poderes básicos, né, para um demônio comum também, ele é até um pouco mais poderoso, como manipular mentes, manipular as almas, o controle do fogo e etc. Ele é regente da própria dimensão infernal e fica nessa posição pois não se sabe ao certo se ele é de fato o Lucifer ou algum outro Lorde Infernal, algum outro demônio que acabou conquistando esse posto. Diferente, né, do Lucifer da DC, que lá a gente sabe realmente que é o Lucifer Morningstar, que é realmente ali um ser divino, é muito poderoso, é um dos top 2 personagens mais poderosos de toda a DC Comics. No caso da Marvel a gente não tem tanta certeza, ele também nunca foi muito explorado, então falta muitas informações sobre ele. Mas bem, caso esse Lucifer realmente for o original, ele ficaria obviamente muito acima na lista aqui, porque é o diabo original. Mas como isso não é confirmado, né, também ele não tem muitas informações, nem feitos nos quadrinhos, ele vai ficar aqui nessa posição, acima de outros personagens, por ser um regente também da sua própria dimensão infernal, ter até mesmo superado o Motoqueiro Fantasma em uma ocasião nos quadrinhos, então ele é bem poderoso. Próximo grande demônio da nossa lista temos ele, cara, o Azazel. E ó, antes de continuar com o vídeo, eu tenho uma super dica pra você que você vai me agradecer de ter ouvido ela. Você por acaso sabe o que as mentes mais brilhantes no mundo dos quadrinhos tem em comum com algumas das mentes mais brilhantes aqui do mundo real? Bom, todas essas mentes, esses personagens, são gênios em programação, para assim tornar os seus projetos engenhosos, né, por exemplo, como as armaduras do Homem de Ferro, reais. Essas tecnologias, elas ganham vida graças à programação de mais alto nível imposta nesses projetos. Hoje, os maiores ricos do mundo são programadores, ou então possuem um time de grandes programadores ali à sua volta. Eu posso citar vários aqui para vocês. O Elon Musk, por exemplo, ele é programador assim que ele começou a sua carreira. O Mark Zuckerberg também, o dono do Facebook, do Instagram e várias outras pessoas. E por que eu tô falando tudo isso aqui agora para vocês?
Meus caros, o futuro é programação. Na verdade, o agora, né, o presente. Robôs e inteligências artificiais estão sendo criados, sistemas complexos para facilitar a vida das pessoas, casas inteligentes, carros também que fazem tudo sozinho, programas de entretenimento e jogos, além de sistemas de seguranças, sites e aplicativos. Todo mundo agora, todas as empresas precisam de programadores, e a Dank Code é a escola mais completa do Brasil para quem quer entrar nesse mercado que é altamente lucrativo. Com o pacote Full Stack da Dank Code, você terá mais de 2.500 aulas, certificado, grupo VIP, lives semanais, aulas ao vivo e tudo de forma online. Lembrando que o pacote Full Stack reúne os 18 melhores cursos desse nicho, desse mercado da programação. Então você vai sair sabendo de tudo. E você por acaso sabe quanto que ganha um programador, cara? De 10 mil a 100 mil reais por mês. Obviamente tem algumas exceções que podem chegar a muito mais. A oportunidade tá batendo na sua porta e só você pode abrir. Clique então no primeiro link aqui da descrição, não deixa para depois, e se torne o melhor programador de todos. Se você não gostar, ainda tem garantia de 30 dias. Você pode devolver e pedir todo o seu dinheiro de volta, então não tem desculpa, cara. O Azazel, o pai do Noturno, inclusive que alegou também ser um dos mutantes mais antigos que existem na Marvel, fazendo parte de um grupo seleto, um grupo de mutantes demoníacos. Pois é, não é só humanos que se transformam em demônios não. Ao que parece, anjos e demônios também podem ter o gene X dentro deles. Bem, o Azazel era capaz de usar o seu poder também de teletransporte para ir à Terra, engravidar algumas mulheres, né, e espalhar sua linhagem demoníaca. E graças à ligação com seus filhos, no futuro ele poderia ir para a Terra de uma forma permanente. Ele foi declarado como o teleportador mais poderoso existente. Além de ser imortal, mudar de forma, né, poder ser um metamorfo, também consegue manipular mentes e também consegue utilizar algumas magias. O próprio Azazel nos quadrinhos já afirmou ter lutado contra o Mephisto pelo posto de Satanás, que é dado, né, ao demônio mais poderoso do inferno. Apesar do Azazel ser bem poderoso, ser bem forte, é o máximo que ele consegue ir aqui nessa lista, já que a partir daqui os personagens vão ficando insanamente mais poderosos. Lembrando também que tem um vídeo aqui no canal exclusivo sobre o Azazel, explicando os poderes e a história dele, cara. Terminando de ver esse aqui, corre lá pra assistir, vou deixar no card aqui em cima. E agora chegamos nele, Nu, a escuridão viva, cara. Não tô falando do Nu, o que chamam de Knu, não, deus dos simbiontes, não. Esse aqui é outro. O Nu é basicamente um amontoado ali de sofrimento das almas de seres conhecidos como Seraph. E o Nu foi criado, né, após um suicídio coletivo dessa mesma raça. Logo após então o Nu nascer, ele tomou como objetivo destruir toda a criação. O Nu não possui vida ou mesmo uma forma física. Ele é um aglomerado de sentimentos ruins, uma forma mística criada a partir do inconsciente coletivo. Apesar de ser forte o suficiente para enfrentar o Surfista Prateado, né, também o Doutor Estranho, inclusive a Feiticeira Escarlate, ao mesmo tempo, o Nu não teve muitas outras aparições nos quadrinhos, mas ele bateu de frente com todos esses personagens. Então, por falta de outros feitos e mais aparições, eu vou deixar o Nu aqui nessa posição. Mas pelos personagens que ele enfrentou, cara, eu acho que sim, ele ficaria acima de demônios mais comuns e merece essa posição aqui. Talvez, se fosse mais explorado, até subiria aqui nessa escala, nesse nível de poder desse vídeo. Não podemos esquecer dele também, o Surtur, cara. Surtur é o líder, né, e o principal membro dos Gigantes de Fogo. Apesar de não serem tão frequentes quanto os Gigantes de Gelo nos quadrinhos, os Gigantes de Fogo são uma enorme ameaça para o povo de Asgard, né, e para todos os 9 reinos ali também. O Surtur em específico, cara, ele é forte o suficiente para ameaçar toda Asgard e o próprio Odin. Ele está no nível de poder ali um pouquinho abaixo do Odin, visto que no quadrinho Renascimento dos Deuses, pai de todos, né, o Odin, vencia todos os dias uma luta contra o Surtur, isso lá no plano astral, né, no pós-vida. Um mero choque de suas espadas era capaz de abalar todos os 9 reinos, porém mesmo assim o Surtur ainda consegue superar o Thor no seu nível base de poder. O Surtur também tem o poder de queimar a própria Yggdrasil, né, a árvore do mundo, e o seu fogo infernal foi dito como o fogo da criação. Ele é imensamente poderoso e com certeza é um ser com um poder de destruição
destruição a nível de galáxias, cara. Se ele chegou destruindo Asgard, como a gente viu lá em Thor Ragnarok, ele poderia fazer isso com vários outros mundos. Temos agora então Satanish. Satanish foi um dos vários rivais que o Mephisto já teve que enfrentar nos quadrinhos. Ambos foram feitos da mesma massa primordial da criação do cosmos, mas Satanish desenvolveu uma personalidade própria. Essa sua origem é um pouco mais aceitável. Há algumas outras fontes que dizem que o Satanish, né, é uma criação do próprio Dormammu, então fica um mistério em volta dessa sua criação. Mas bem, o Satanish é um dos seres mais poderosos e ameaçador aqui para a Terra. Dentre esses demônios que estão sempre ligados aqui na Terra, o Satanish está atrás apenas do Mephisto, né, como eu disse antes. O Satanish fez diversos pactos com humanos, mas não se sabe se ele depende disso para sobreviver ou apenas fez esses pactos para se divertir, né, e ferrar a humanidade. Ele é mais um dos vários demônios aqui da nossa lista a também ser um líder da sua própria dimensão infernal. E apesar disso parecer repetitivo aqui, é importante deixar claro, né, já que é uma grande aquisição para qualquer demônio. Não é todo demônio da Marvel que tem um reino ali para chamar de seu, né? A maioria são súditos de outros demônios poderosos. O Doutor Estranho nos quadrinhos uma vez afirmou que poderia invocar, né, o Satanish para uma luta, mas ele não fez porque tem medo de invocar alguém com tamanho poder como o Satanish, cara. Ele é um personagem bem antigo, porém não tem muitos feitos. Até mesmo a sua história ainda é um pouco confusa. Mas pela rivalidade dele com o Mephisto, ele claramente tem que estar alto nessa lista, né? Afinal, o Mephisto é bem poderoso e o Satanish rivaliza com ele, tem que estar quase no mesmo nível de poder ali. Porém, temos um personagem aqui sinistro que é o próximo, Zarathos. Ele era inicialmente um anjo, né, que em algum certo momento lutou contra outros espíritos da vingança. Ao ver sangue sendo derramado, Yamhan, né, um dos nomes de Deus, o lançou no inferno. E lá o Mephisto o enganou e transformou o Zarathos no espírito da vingança, o espírito que está dentro do Johnny Blaze, o espírito, cara, que a gente vê ali na transformação do motoqueiro fantasma. O Zarathos era normalmente descrito como um personagem muito justo, bondoso, né, um dos, né, servos de Deus. Porém, após se tornar um espírito da vingança, sendo manipulado pelo Mephisto, o Zarathos, né, acabou se tornando muito insano, cara, virou um vilãozão lá, né, ou quase isso. Ele, como motoqueiro fantasma, é quase imbatível, e foi dito pelo Doutor Estranho que o Zarathos tem um poder imensurável, cara. Ele já derrotou o Thor, já bateu de frente com o Hulk mais de uma vez e quase sempre sai vitorioso, né. Ele é dito também como o punho cerrado de Deus e só pode ser morto pelo próprio Criador. Vez ou outra, ele acaba lutando também contra o Mephisto e já chegou a derrotar o Mephisto mais de uma vez, né. Então os dois personagens, o Mephisto e o Zarathos, também estão bem equiparados em um nível de poder bem próximo. Então colocar um abaixo do outro ou um acima do outro não faz tanta diferença assim, porque eles estão bem próximos, cara. Na minha opinião, né, o Zarathos fica acima do Satanish por questão de relevância e feitos nos quadrinhos, mas hierarquicamente, né, ambos devem possuir um poder similar, né, esses três, Mephisto, Satanish e o Zarathos. Então nessa posição agora temos o próprio, cara, o Mephisto. O Mephisto é um dos mais poderosos lordes demoníacos do inferno. Ao longo dos últimos anos, o demônio acabou recebendo ainda mais destaque do que nunca, né? Foi mostrado que ele foi inclusive responsável por diversas catástrofes no mundo da Marvel nos quadrinhos, né? Ao longo de milênios. Inclusive, a primeira vinda do Thanos aqui pra Terra, né? Há milhões de anos no passado, foi culpa, né? Do Mephisto. O Mephisto também já foi capaz de criar uma versão demoníaca do cubo cósmico, e então moldou uma realidade onde ele era o principal deus a ser adorado. E o Mephisto também é dito como uma das criações da Nêmesis, aquela que também criou as joias do infinito, né, um ser cósmico muito poderoso. E o Mephisto, vira e mexe, está dando alguns problemas para os heróis da Marvel, além também dele já ter juntado todas as suas versões alternativas do multiverso para conquistar a realidade. Ele também foi o responsável por transformar vários espíritos da vingança, né, ao longo das eras, né, além, né, do mais importante Johnny Blaze. Pois é, o Mephisto que tá ligado nessas transformações aí dos motoqueiros fantasmas. O Mephisto também já foi capaz de combater o próprio Galactus quando o mesmo, né, o Devorador de Mundos, estava na sua dimensão infernal, mas depois o Mephisto foi derrotado após o Galactus ameaçar consumir o próprio inferno. O Mephisto é bem poderoso, bem famoso também, teve muito destaque nos quadrinhos e eu acredito que ele mereça essa posição. Próximo grande demônio da Marvel temos o Cyttorak. O Cyttorak é um ser extradimensional insanamente poderoso, vindo do cosmos de Carmesim. Antes dele ser banido para a sua dimensão natal, ele era adorado tanto como Deus, tanto também como
demônio, cara, pelos humanos. Graças a uma aposta com outros seres cósmicos, o Cyttorak acabou criando a Joia de Cyttorak, a joia que dá parte do seu poder a um hospedeiro humano. E quem acabou encontrando essa Joia de Cyttorak, né, foi o Caim Marco, que acabou se tornando o Fanático. Todos os poderes do Fanático, sim, cara, eles vêm da Joia de Cyttorak, do próprio demônio Cyttorak. Então todos os seus feitos são indiretamente feitos da entidade Cyttorak, né? Afinal, todo aquele poder é desse demônio. Em seu auge de poder, o Fanático era capaz de destruir as paredes da própria realidade com os seus socos, cara. E certa vez, ele tratou o Thor como se o Thor não fosse nada. Os ataques do Thor nem mesmo faziam efeitos no avatar do Cyttorak, né? No Fanático. O Colossus e a mutante Magia foram confrontar a entidade Cyttorak uma certa vez, né? Cada um deles tinha o quinto do poder da entidade da Fênix. E mesmo assim, o Cyttorak disse que nenhum deles era uma ameaça para ele, cara. Ele pode enviar seres diretamente para o esquecimento, para o Oblivion, se ele quiser. E as famosas correntes de Cyttorak, né, também são usadas pelo Doutor Estranho, e elas são fortes o suficiente para prender seres como o Thanos, cara, com uma certa facilidade. Para você ter uma ideia, o Galactus tem medo do Cyttorak, e as magias de Vishanti não fazem nada contra esse demônio carmesim, esse demônio vermelho. Uma fração do seu poder poderia controlar o próprio tecido do universo. E por essas e outras, né, o Cyttorak então está aqui nessa posição entre os seres mais poderosos, cara, os seres demoníacos, né. Os seres anteriores têm medo do Cyttorak, então com certeza ele merece esse lugar aqui no ranking. Próximo demônio bem famoso da Marvel, bem poderoso, é o Chthon. O Chthon foi um dos deuses anciões aqui da Terra e o primeiro a utilizar da magia negra. A grande maioria desses grupos de deuses anciões acabou se corrompendo e cada um foi banido para uma dimensão diferente. O Chthon escreveu o Darkhold e o deixou na Terra para que quando alguém encontrasse, né, acabasse também se corrompendo com o livro e assim daria acesso novamente do Chthon à Terra. Esse livro é indestrutível e contém os mais poderosos feitiços de magia negra já visto. E graças ao conteúdo desse livro que acabou surgindo ali o lobisomem, por exemplo, na Marvel. Graças a esse livro também, a Feiticeira Escarlate possui a capacidade de usar a magia do caos e ser uma das personagens mais poderosas da editora. O Chthon criou várias raças demoníacas para servi-lo e ele pode manipular também o tecido da realidade como bem quiser, cara, e também consegue utilizar ali a magia do caos à vontade e vários tipos também de magia negra. É dito que o Chthon existe em um lugar além de um lugar, em um tempo além do próprio tempo. Provavelmente ele está abaixo apenas da Gaia, no que diz respeito aos deuses anciões, a Gaia que é a deusa da Terra, né? Então isso, na minha opinião, coloca o Chthon acima da maioria dos deuses e entidades da Marvel, né? Até algumas entidades cósmicas. O Chthon está aqui nessa posição por ser responsável por dar magia do caos para a Feiticeira Escarlate e provavelmente ter o mesmo nível de poder do que ela, ou até mesmo maior, né? Afinal, ele que concede esses poderes. Eu acredito que todo mundo aqui sabe o estrago que a Wanda faz quando ela tá descontrolada com esses poderes, né? Agora imagina isso em uma escala ainda maior. Pois é, esse é o Chthon. Próximo demônio interdimensional temos Dormammu, cara, um ser místico que controla a dimensão sombria e um dos principais inimigos do próprio Doutor Estranho. O Dormammu e a sua irmã reuniram, né, matéria a fim de serem mais poderosos e ao final ambos eram os feiticeiros mais poderosos daquela dimensão deles. Ao matarem o próprio pai, eles foram expulsos de uma outra dimensão que não se sabe exatamente qual que é, mas a busca desses dois irmãos aí por conquista e destruição levaram eles até a dimensão sombria. O Dormammu chegou a firmar alianças até mesmo com seres de outras dimensões, né? E um deles foi o próprio Odin. O Loki afirmou que o Odin viu o Dormammu como um igual no nível de poder, mas o Dormammu afirmou que ele era ainda superior ao Odin e o Odin tinha medo dele, então é difícil saber exatamente. O Dormammu é considerado mais poderoso do que o Satanas, do que o Mephisto e do que o Lúcifer, além também de já ter dado um desafio ali para algumas entidades, sendo que uma vez ele até mesmo conseguiu superar a própria entidade, cara. Além também de já ter dado ali um desafio para a entidade cósmica Eternidade, sendo que uma vez já conseguiu até mesmo superar a entidade. E ele se preparou também depois para lutar contra o próprio Vigia, seres poderosíssimos, cara. O Dormammu também é poderoso o suficiente para lutar contra seres como o Agamotto e contra deuses antigos no nível do Galactus. Já até mesmo ameaçou destruir os próprios celestiais, cara. Olha o nível do Dormammu. Então dá mais que óbvio que a sua posição tá alta aqui na lista porque, né, ele merece, cara.
E agora na segunda posição temos Shumagorá, né? Vai surpreender muitas pessoas. O Shumagorá faz parte dos grandes antigos, seres que antecedem a Terra. E algum desses antigos, né, antecedem o próprio universo, como é o caso do Shumagorá. Ele próprio diz que veio antes de toda a existência, antes mesmo do tempo ser criado. O Shumagorá foi banido da Terra por um feiticeiro, e desde então tem passado milênios tentando voltar para a Terra. Ele é extremamente poderoso e muitas vezes, né, nos quadrinhos ele dá alguns indícios falando que ele é onipotente. Eu não acredito muito nisso não. Para mim o único ser onipotente mesmo é o Anaboval. Mas bem, o Shumagorá já foi declarado como o maior de todos os deuses antigos. Em sua dimensão de origem, ele é basicamente imbatível e aparentemente ele não pode ser morto de forma nenhuma, cara. Pelo menos, né, até onde a gente sabe. Apenas a presença da sua aura é capaz de destruir galáxias inteiras e só pode ser ferido por magias extremamente poderosas. Quando o Shumagorá é invocado na Terra, apenas uma parte da sua essência realmente vem para o planeta e mesmo assim é do tamanho de prédios inteiros. Por tudo isso então, né, e muito mais, ele acaba ficando aqui nessa lista em segundo lugar. Afinal, é um dos únicos seres que nunca foram derrotados, mortos de verdade. Apenas ele é banido, cara, de tão poderoso que é. Porque é só isso que dá pra fazer com ele também, né? Não dá pra você matar ele, é impossível. Então você tem que banir ele, expulsar ele da Terra, mas depois ele sempre acaba voltando. Mas por acaso você sabia que até mesmo os demônios mais sinistros ainda temem um único ser? Que apesar dessa bagunça toda de vários demônios, existe um que se sobressai. Um demônio que está abaixo de todos no quesito hierárquico, né? Quanto mais abaixo do inferno, mais poderoso você é, cara. Um demônio chamado de Onbeloal, a contraparte do próprio Onaboval. A contraparte porque, né, o Onbeloal, que é o maior demônio de todos, é considerado a parte maligna do deus supremo da Marvel, o Onaboval. E não tem como, cara, apesar de ser muito recente, o Onaboval chegou abalando toda a estrutura cósmica do universo da Marvel. Ele comanda a dimensão infernal mais baixa. Até mesmo o Mephisto tem medo do Onbeloal, cara, pra você ter uma noção aí do nível do cara. Ele é a contraparte, como eu falei, do Onaboval. E se o Onaboval, né, é a representação dos escritores de toda a Marvel, o Onbeloal é a representação do fim da editora Marvel, cara. Ele representa realmente o fim. Acabou o quadrinho da Marvel, esse é o Onbeloal e ele quer isso, ele quer trazer isso pro universo. Ele é responsável por dar poderes a todos os personagens com a radiação gama, como Hulk, Hulk vermelho, o Bombar, a Mulher Hulk, etc, por aí vai. Graças ao Onbeloal, cara, ele e esses seres são imortais, já que ao morrer, né, o Hulk, por exemplo, o Onbeloal vai lá e traz todos eles de volta. Se esse demônio, cara, não fosse detido, o Hulk iria matar até mesmo o Franklin Richards e o Homem Imortal, se tornando o último ser do universo. E pra quem não sabe, o último ser está destinado a receber energia cósmica de um dos arautos do The Onaboval, o Metatron. E aí nessa história, o Hulk, possuído pelo Onbeloal, matou o Metatron, cara, e também tomou essa energia pra si. Ele se tornou o novo destruidor dos mundos lá do oitavo cosmos, literalmente socando os planetas e destruindo tudo. E foi necessário que uma raça de alienígena enviasse uma mensagem para o passado, na esperança de alguém conseguir deter, né, esse Hulk cósmico que estava sendo possuído pelo Onbeloal. Ele é o demônio mais sinistro de todos e também é onipotente. Afinal, é uma contraparte do próprio Onaboval, que é o deus supremo da Marvel. Ele sim é onipotente. Mas e aí, cara, você conhecia todos esses demônios, cara? Gostou de entender um pouquinho mais da história deles? Concorda com essa lista ou você discorda? Comenta aqui o que você acha, cara, e também dá sugestões de vídeos. Tá saindo vídeo todo dia aqui no canal. Te espero aqui amanhã. Valeu!